Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo essa gravação, mas hoje é motivo de alegria, porque estávamos aí preocupados o que seria das situações que eu estava sentindo. Esses dias tive febre, ainda não estou 100%, mas não foi diagnosticado o Covid, graças a Deus. Então, estou muito feliz e também feliz pela live de hoje, porque o convidado que vai vir aqui, ele que é o autor desse livro aqui, eu comprei esse livro há um tempo atrás e quando eu li, eu me apaixonei por esse livro. E depois de um tempo, eu tomei a coragem e fui procurar, olhando aqui, falando sobre ele, pesquisei no Instagram, consegui encontrá-lo e hoje a gente se tornou até amigo, ele me ajuda muito. Esse G aqui é culpa dele também. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui. A gente vai só esperar ele conseguir conectar aqui. Ele não é do Rio de Janeiro, ele mora no Nordeste e ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele. A carreira dele é incrível. Ele tem uma empresa como corretora e tem muita coisa para contar aqui, gente. Vocês não imaginam o quanto vocês vão aprender com essa live aqui. Então, para começar, manda aí para todos os amigos, avisa que a gente já tá aqui ao vivo, chama todo mundo para poder participar, para tirar dúvida, para aprender, para saber um pouquinho como que pode lidar com algumas situações. Nem sempre na vida dele as coisas foram fáceis não, tá? Ele vai contar aqui pra gente como que ele transformou a realidade dele. Ele também teve problema com perder peso e tem várias histórias aí e ele pode contar aqui pra gente como que ele lidou com essa situação, como que ele fez para transformar esse gatilho aí, beleza? Então vai chamando aí seus amigos, eu quero muito coraçãozinho aqui, se fizer sentido para vocês, dá o coraçãozinho, ajuda a gente a levantar o engajamento nessa sexta-feira, porque sextou, então é dia de aprender também, apesar de ser uma sexta-feira à noite, né? Cadê? Deixa só eu avisar aqui para ele que a gente já está ao vivo, chamar ele também. Espera aí que ele já está ao vivo, já deve entrar aqui já já. Chegou! Vou só chamar aqui, Paulo. E te preparem. Tem muita coisa boa aqui. Só conectar aqui com ele para a gente começar já aprendendo. Oi! Olá! Sextou! Sextou! Seja muito bem-vindo à nossa sala, ao nosso escritório aqui online. Sextou! Deixa eu botar um fone para te ouvir melhor, para o áudio sair melhor. Você está doentinha, eu sei que você está fazendo aí um sacrifício grande, né? Hoje está Vai sendo. Se eu gostar. começar a dar umas crises de tosse, gente, não reparem, porque ainda estou aí na recuperação. Mas eu tenho Mas certeza que o pessoal vai gostar do seu conteúdo que você tem aqui hoje. Enorme. do nosso, né? Que hoje a aula vai ser com você aqui. Eu estou Uhum. super feliz, estava até falando aqui antes de você entrar, de como que eu te conheci, da alegria de poder trazer você aqui para participar. Eu falo que gosto de fazer essas entrevistas aqui, essa troca de ideias, porque eu gosto de trazer pessoas que entendem um pouco mais do que eu, ou até muito mais do que eu, para poder ensinar para minha audiência também, porque eu não sei tudo. Então, eu Uhum. trago aquelas pessoas que são bem capacitadas para poder ensinar para a minha audiência. E eu estou muito feliz por você, apesar da sua agenda, foi uma loucura, a gente já está um tempão marcando, porque a agenda dele é bem cheia, gente, e ele conseguiu um horáriozinho hoje para poder estar aqui com a gente. Então, aproveitem. Se tiver dúvida, já vai falando aí conforme a gente vai conversando aqui. E, Paulo, eu gostaria que nada melhor
na verdade, melhor do que ninguém é você se apresentando. Então, quem é o Paulo Neymer? Conta pra galera aqui. Bom, o Paulo Neymer é um filho de Deus, um servo de Deus, casado, baiano, né? Não reparem minha cachorrinha latina, ela se anima também quando a gente faz live, viu? E eu fiz em casa hoje, porque minha agenda realmente está lotada. Mas, assim, sou um servo de Deus, casado, com abelha rainha, com 4 filhos, baiano, e que acredita e ama pessoas, sabe, Ju? E você mesmo foi um presente de Deus na minha vida. E eu tenho um lema, eu sempre tive um lema, que é uma música até do Raul Seixas, que o Frejá gravou e tem uma versão ótima. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, né? Então esse é meu lema sempre. E em cima disso eu construí um castelo de consistência, de vontade, determinação, otimismo, entusiasmo, e assim, foco, tudo que você encontrar de positividade. Eu consegui transformar isso na minha vida, né? Então esse é o Paulo Neymer. Show de bola. E no seu livro, eu já mostrei aqui para a galera, né? No seu livro você conta, esse livro aqui é o meu xodó. Você conta a sua história e toda a sua trajetória, né? E foi até algo que eu falei mais cedo. A sua história não sempre foi de alegrias, né? Não sempre foi, nossa, ele já hoje é empresário, para ele tudo é mais fácil, porque ele é empresário. Não foi nada disso, né? Você, como disse, foi construindo, você construiu um castelo. Você veio lá de baixo e foi galgando, galgando, galgando. Eu acho que por isso você dá tanta importância até mesmo a pessoas e a tudo que você tem. Então, conta pra galera aí como é que foi a sua trajetória, um pouquinho aí da sua história, para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Eu Sou o que Eu Decido Ser, que eu acho que tem muito ensinamento aí para a galera. Tem. Na realidade, assim, eu tive uma infância muito, muito, muito difícil. Não foi pouco nem médio difícil, não. Foi muito, muito, muito difícil. Primeiro, difícil financeiramente, difícil porque meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, realmente saiu de casa, tem um outro relacionamento onde ele está casado até hoje e realmente esqueceu que tinha uma família e a gente passou a se virar. E com a ausência de um pai, você perde um mentor, você perde uma referência. Pelo menos o homem, ele tem como um espelho e querer. Opa! Oi? Voltou. Você, o vento está derrubando aqui meu ring light, deixa eu prender ele direitinho. Então, você fica assim uma referência na realidade. E essa referência, você começa a dar cabeçada na vida. Você começa a bater cabeça. Não sei se você já ouviu falar naquele brinquedinho que é um carrinho bate e volta. Ele bate na parede e volta, bate na outra volta. Era eu na infância. E com essa escassez toda, eu senti na obrigação de ajudar no sustento da família. Então, com 14 anos de idade, 13 para 14 anos, estava perto de completar 14 anos, eu já comecei a vender válvula de corta-combustível, batendo de porta em porta nas ruas de um grande bairro em Salvador, do segundo maior bairro de Salvador, no bairro de Brotas. Se tiver, eu tenho certeza que essa live vai ficar salva e algum baiano vai assistir. E batia na campainha, levava choque, carreira de cachorro, levava não. E o primeiro aprendizado que eu tive é o seguinte: poxa, se hoje foi um não, amanhã é um sim. Sabe aquela história do fiado só amanhã no bar? Né? Todo barzinho tem isso, fiado só amanhã. Era eu. Amanhã é um sim, amanhã é um sim. Então, aquilo era o meu objetivo, arrancar o meu primeiro sim. Eu não tinha percepção de quanto eu ia ganhar, não tinha percepção de quanto era a minha comissão, mas, enfim, eu não desisti. Aí, a minha carreira de vendas
começou naquela época. Com 15 anos eu já comprava ingresso de show, de banda de axé, Netinho, Cheiro de Amor, né? Olodum, Asa de Águia, para revender. E, ao mesmo tempo, eu tinha um sonho de infância que era ser gerente de banco, porque eu achava bonito o cara estar com a gravata. Por isso que o livro tem essa foto do cara dando nó na gravata, porque era meu sonho ser gerente de banco, né? Desde pequeno. E um cara que rodava o centro da cidade na infância para vender coxinha, banana real, pastel, quibe, vários salgadinhos, já tinha até minha clientela, que minha mãe fazia, e eu ia levar para vender. Então eu me virava entre ingresso de show, salgadinho, eu era meio que cambista, meio que vendedor de salgado, aí até que um dia eu consegui um emprego no banco, e aí é mérito do meu pai, ele disse, você disse, arrumei um emprego para você não reclamar mais. Né? Que apesar do meu pai ter nos abandonado, dizendo assim na época, eu sempre me espelhei no conhecimento dele. Ele sempre foi um cara muito inteligente mesmo. E eu sempre pedi a ele, você é bem relacionado, arranja um emprego para mim, qualquer coisa serve, qualquer coisa. Só quero um emprego, só quero uma oportunidade. E ele conseguiu um emprego de office boy, contínuo. Aquele cara que faz tudo, né? Paga as contas do banco, vai para não sei aonde, tudo de ruim é o contínuo que faz. Pega ônibus, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E dentro do banco, eu disse, eu vou chegar na gerência. E aí comecei minha batalha. Ainda não era gerente e era contra a regra de uma banda de axé, fazia bico no final de semana, contra a regra aquelas pessoas que carregam caixa de som, instrumentos musicais, para ganhar um bicozinho para fazer dinheiro. O negócio era fazer dinheiro e viver um dia de cada vez. Até que tinha um bloco lá em Salvador que estava precisando de delegado, que era delegado, aquele cara que vendia os abadás, que na época era mortalha, para trazer associado para o bloco, que naquela época não era tão fácil, não tinha um marketing digital, não tinha redes sociais, era o boca a boca, o porta a porta. E no meu primeiro ano eu fui o segundo maior vendedor desse bloco. Então criei um destaque muito grande. Passei a ser empresário de uma banda, de um grande amigo meu, né? De uma banda de axé, do irmão de uma banda de axé famoso lá na Bahia. E é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. E o cara que simplesmente era um menino de rua, vendendo coisa na rua, começou a fechar show, abrindo show de Barão Vermelho, Gypsy Kings, Hotel 5 Estrelas, e aí começa a carreira da pessoa começar a entender que ela tem algum dom. Né? Eu comecei a desenvolver aquele talento da venda. Paralelamente a isso, eu recebo assim uma proposta para vir morar em Fortaleza. Tenho uma oportunidade para vir morar em Fortaleza. Não foi uma proposta do banco, foi uma proposta do gerente. Olha, se você quiser, tem vaga aqui. Agora você tem que vir por conta própria, morar por conta própria, passagem por conta própria. Aí eu me agarrei com essa oportunidade. Na época a banda tinha me pedido, ou eu ficava na banda, ou ficava no banco. E aí é o primeiro ensinamento. A gente tem que ter clareza do que a gente quer. Clareza é poder, eu falo muito isso. Você tem que ter clareza, você tem que saber o que você quer na vida. E, lógico, esses sonhos, eles vão mudando. À medida que você alcança, você vai sonhando mais alto, mais alto, mais alto. Quando surgiu essa oportunidade, disparou o gatilho. Pô, mas chegou minha hora de ser gerente. Então eu tomei minha primeira decisão. Saí da banda, tive que sair da minha cidade que eu amo, sou louco, apaixonado por Salvador, e vim morar em Fortaleza. Morando em Fortaleza, eu consegui, no meu primeiro ano, ser campeão na agência. A agência que eu estava era
foi campeã, uma premiação para a Copa do Mundo, de 94, lá nos Estados Unidos. E em 95 e 96 eu fui eleito o melhor gerente de negócio Norte e Nordeste. Ou seja, um garoto que almejava ser gerente, chegou aonde ele queria. E só que aí, quando você não se prepara, o que é que acontece? Você não se prepara, você não tem um mentor, você não tem quem te ajude, você começa a dar cabeçada. E eu achei que, por eu ser gerente do banco, eu simplesmente poderia pedir demissão, montar minha corretora de seguros, que eu ia ter sucesso, porque tinha um know-how enorme, vários clientes me seguiam, faziam seguro comigo no banco. Só que os clientes faziam seguro comigo no banco porque precisavam do banco, não por causa de mim. Resultado, com a carteira de cliente que não me acompanhou e a incapacidade, incompetência minha, eu quebrei de não ter 10 centavinhos que custava o pão de 50 gramas, eu não sei como é que chama aí no Rio. Na Bahia é cacetinho, aqui é carioquinha. Pão francês, aquele pequenininho. É aquele pequenininho. Como é que ele chama aí no Rio? Francês. Pão francês, né? Aqui ele é carioquinha. Em Salvador tem um nome esquisito, cacetinho, que ele é desse tamanhozinho aqui, né? Eu não tive esse dinheiro. O meu filho chegava e dizia assim: pai, me deixa na esquina do colégio porque seu carro é muito feio, meus amigos ficam falando do seu carro. Então você ouvia dentro de casa, você ouvia na rua. Pô, em tudo quanto é lugar você só ouvia que você era um derrotado. Quando você não ouvia, as pessoas lhe olhavam como um derrotado. Eu cheguei ao ponto de ter uma calça e duas camisas. E botar atrás da geladeira, sapato furado com papelão embaixo, para não furar a meia, porque o prejuízo era maior. Se chovesse, então, lascou tudo. Então, pô, como é que o cara se levanta desse jeito? Como é que... E assim, os nãos que a gente leva é muito legal. Eu tinha um amigo que ele trabalhava em outro banco, e ele uma vez chegou para mim e disse assim: cara, vem cá, eu não vou te indicar cliente nenhum na vida. Você se veste mal, sua aparência é de derrotado, seu olhar é de derrotado. Não acredito que você vença na vida, não. Desse jeito, amigo, né? Porque ter um amigo desse não precisa de inimigo, não. Mas esse cara foi a melhor coisa que eu ouvi, foi isso desse cara. Eu entrei no carro, tive uma crise de choro e, pô, passou um monte de coisa na cabeça, mas a única coisa que vinha em frente é: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vamos para frente, amanhã o dia é outro. Murchei naquele dia, no dia seguinte, estava lá. Nesse meio termo, eu vendo metade da minha corretora quebrada para um amigo. Nós começamos a levantar essa corretora. Quando ela chegou num nível bacana, eu recebi uma proposta, que é um dos caras que eu homenageio no livro, um grande empresário, para ser gerente regional da corretora dele. E esse cara eu devo muito, muito mesmo. Um abraço enorme para o IAP. Ele me proporcionou todos os cursos, me proporcionou todo o aprendizado, e de uma corretora que não vendia nada quando eu entrei, passou a ser a maior corretora do estado e uma das maiores do Norte e Nordeste. Passei 3 anos lá. Um belo dia eu cheguei para ele e disse: chefe, eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio. Eu já quebrei uma vez, eu acho que chegou o momento de eu ter minha corretora de volta. Vamos negociar essa carteira de cliente daqui do estado do Ceará. Chamei uma funcionária que era gerente da filial de Fortaleza para ser minha sócia. Ficamos nessa sociedade durante quase 10 anos, até que a vida, você vai mudando os ciclos, né? E aí eu cheguei para ela e disse: ó, eu tenho um projeto para mim de trabalhar no segmento corporativo e quero vender minha parte ou comprar a sua. E até aí o ramo de seguro, não tinha empreendido em nada, ramo de seguro. Quando eu vi que eu
vendi minha parte para ela e que eu montei minha corretora e que minha corretora sozinho, eu sozinho, sem ajuda de ninguém, ela não quebrou, é porque eu tinha aprendido alguma coisa na lição, né? Aí, 2017, eu abri outra empresa, em 2020 abri outra empresa, as três hoje funcionam a todo vapor, e por incrível que pareça, eu tive Covid no final do ano, passei 4 meses sem trabalhar, estado grave, 80% de pulmão comprometido, UTI, e minhas empresas cresceram, mesmo na crise, mesmo eu doente. Ou seja, tudo que eu passei a ensinar nas minhas mentorias, o dever de casa estava sendo cumprido. E o interessante é que hoje eu tive uma conversa com uma amiga que está me contratando e eu disse para ela, o interessante de um mentor é que ele já passou pelo lado ruim de tudo. Então ele já sabe o lugar, o campo minado, o lugar que ele vai pisar e a bomba vai explodir. Então esse é o grande segredo. Você precisa de um mentor sempre. Eu já tive 3, já tive 2 coaches, 3 mentores e tenho vários admiradores. Inclusive você é uma. Eu modelo você em muita coisa para fazer no Instagram. E você me dá força para fazer muita coisa. O Gabriel é outro que eu modelo. Ou seja, a gente começa a ter um ciclo de amigos que a gente, pô, peraí, não é inveja. É simplesmente você admirar a pessoa e tentar fazer aquilo que você acha que é legal, fazer também do seu jeito. E aí você vai moldando o seu jeito de ser e vai transformando. E, Paulo, por que escrever um livro? Pô, eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. O objetivo do livro é esse. E quem passou pelo que eu passei, ressignifica. Dá a volta por cima. Levante essa corda poeira e dá a volta por cima. Exatamente. Porque a vida ela é um sopro, Ju. Quando a gente menos espera, é um bebezinho. Daqui a pouco a gente já está adulto, com filho, né? Criado. Eu já tenho um filho de 26 anos. Então, é isso. É você fazer todo dia um pouco melhor, reconhecer onde é que errou e vai melhorando. E eu digo que de 2017 foi um ano da minha virada de chave, que assim mudou totalmente, mudou meu estado fisiológico, mudou meu estado físico. Eu já tinha me levantado, já não estava quebrado, mas por dentro a mudança foi muito legal. Eu encarei as coisas totalmente diferentes e esse aprendizado todo serviu para quando eu tivesse na UTI como eu tive, ter a inteligência emocional de acreditar que ia sair. Olha, imagina, você está na UTI, aí você vê televisão, não sei quantas mortes por dia, a enfermeira dizer que, comentar com uma para outra que a câmera fria para guardar os cadáveres já chegou no hospital, UTI lotada e você acreditando que você sai dali. É muita força de vontade, entendeu? É muita fé em Deus. E nesse tempo todo de escassez, nesse tempo todo de porrada, Deus nunca me abandonou e eu sempre agradeci, porque poderia ser 1000 vezes pior. Não perdi uma perna, não perdi um braço, estou falando, estou andando, e o que passou serviu como um grande aprendizado. Eu tenho aqui marcado no livro, e eu abri o livro para ver o que eu tinha marcado com esse papelzinho aqui. E aí eu abri numa parte, tá, várias coisas aqui riscadas que eu ia grifando, né? Que é o livro que eu escolho para riscar, que eu não vou dar para ninguém. Os outros eu ainda empresto, muita dó, que eu sou muito apegada nos meus livros. Mas esse eu fui riscando e tem a parte aqui que eu achei muito interessante. Você comenta que você observou que muitas das coisas que você errou foi por falta de conhecimento. E aí até o que você falou aí, né? Que através do seu conhecimento você foi galgando, né? Então achei muito interessante aqui essa parte, que questão de leitura,
você foi correr atrás, você começou a ler, tem até uma parte que eu estava lendo aqui ainda agora, falando sobre isso, que você passou a ler 2, 3 livros por mês, você foi estudar, você não ficou parado. E aí, através desse conhecimento, você foi se desenvolvendo. E aí chegou a estrutura que você tem hoje. Chegou a estrutura de mente, de corpo, no geral, né? Na sua vida financeira, na sua vida profissional, e até o momento em que, na verdade, o dinheiro fez uma diferença para você quando você estava na UTI, porque você precisou para poder se manter lá, manter a sua família. Você conseguiu passar para a sua equipe uma boa estrutura, uma boa base que eles mantiveram no período em que você não pôde estar, mas isso foi quando você adquiriu o conhecimento para poder você passar também. E achei muito legal essa parte que você falou aí da sua empresa estar funcionando, mesmo você não estando. E fala um pouquinho aí sobre isso, dessa sua parte aí que você fala no livro, sobre o aprendizado, o conhecimento, que você nunca deixou de buscar. E que você entendeu, na verdade, pelo que eu lembro do livro, você entendeu que o conhecimento faria diferença, não foi isso? Foi. Na realidade, assim, eu comecei a me perguntar por que que as pessoas que tinham mais ou menos a mesma função que a minha, o mesmo tamanho de empresa que a minha, tinham resultados melhores que eu. Foi a primeira pergunta. Eu comecei a me perguntar. Aí você vem com aquele conceito da autorresponsabilidade. Na época, o meu diálogo interno dizia: não, é porque você é azarado. Não, é porque eu já ouvi de um cara que está no mercado, e eu citei isso no meu site, Ju, tem uma entrevista do livro fantástica. E no meu site eu até cito isso. Ele uma vez virou para mim e disse: cara, você tem um CAE. Tudo acontece com você. CAE é um termo que usa que o cara é azarado. Tudo acontece com ele, né? Só que assim, quando eu entendi que eu era o único responsável por esse tal de CAE, ou por eu não ter os mesmos resultados que os meus colegas de profissão tinham, algo estava errado comigo, né? E aí eu comecei a olhar como foi minha infância. Eu não tinha o hábito de leitura. Eu não tinha nem revista, nem de Bolinha, nem de Pato Donald, nem de Mickey. Não lia nada. No máximo que eu lia era um jornal para saber notícia do meu time. E olhe lá. Então eu fui atrás de buscar conhecimento. Eu li um livro do Napoleão Hill, esse daí é o livro que eu não empresto. Aliás, eu não empresto livro a ninguém, para você ter ideia. No Clube do Livro a gente estava lendo Comece pelo Porquê. Eu tenho o meu, minha mulher tem um dela, porque o meu é todo riscado, cheio de anotação. Então livro eu não empresto, tem A um minha mãe fala, xodó eu não gosto de danado. pegar os livros da Juliana, não, que ela não deixa eu rabiscar nos livros, então eu compro o meu. É isso aí. É, é por aí. Só que quando você vai buscar conhecimento, uma vez que a sua mente abre, ela não fecha mais. Aí, assim, eu ouvi alguma coisa na versão que a Juliana falou. Ah, então eu vou procurar outra pessoa que também fale isso. Então eu ia buscar conhecimento por cima de conhecimento. Eu me lembro que quando eu li o segundo ou foi o terceiro livro, o autor sempre cita algum livro no livro. Pode reparar, no meu mesmo eu cito uns 3 ou 4, né? E aí eu ia comprando esses livros que os autores iam citando. E aí foi aumentando, aumentando. Eu cheguei a ler 20, 25 livros no ano. Então, isso vai nos ajudando muito. E o engraçado é que eu leio 2 de uma vez só. Uma parte de um, uma parte de outro, uma parte de um, uma parte de outro, para não ficar também apaixonado nem obcecado pelo livro, né? Divido os amores. Esse conhecimento mostrou o seguinte para mim: peraí, Paulo, você já quebrou, você tem problema com dinheiro, você não sabe administrar. Aí o que foi que eu fiz? Fui fazer uma outra faculdade em gestão financeira. Fui atrás. Como é que eu vou ser mentor se eu não sei? Eu tenho que entender tudo de dinheiro. Aí eu fui fazer uma faculdade, outra graduação em gestão financeira. E depois fiz uma formação em estrategista. Aí peguei toda a bagagem minha e Deus me proporcionou assim um grande case de sucesso. O primeiro cliente grande que eu peguei foi um sucesso
tremendo. Tem um depoimento, inclusive, de um dos sócios no meu site. E ali, quando você realiza um feito, pô, você acredita, velho. Você acredita em você. Pode 1 milhão de pessoas dizer que não serve, mas você acredita. Enquanto você acredita, você vai longe. O importante é você acreditar. Então, eu fui em busca do conhecimento sempre. Então, quando o empresário erra, ele errou porque ele tem a percepção das crenças, ou seja, daquilo que ele acredita mentalmente que seja corretamente. E não é. Não é de jeito nenhum. Primeiro passo é, eu vou montar uma empresa. Eu tenho que montar uma empresa com recurso próprio. Eu não posso montar uma empresa tomando dinheiro emprestado. Eu não posso querer expandir uma empresa tomando dinheiro emprestado. Primeiro eu monto a empresa, faço essa empresa, esse setorzinho crescer. Ele está dando uma sobrazinha, vamos investir em outro setor da empresa com aquela sobra. Mas você está tomando... É uma bicicleta. E isso eu fui aprendendo, entendeu? E mesmo nessa história toda de saber e não saber se eu já estava na prova de fogo, eu passei altos e baixos. Só que com um detalhe. Quando eu chegava na parte de baixo, na mesma hora eu subia. Por quê? Porque eu já sabia o caminho de volta. E aí eu comecei a entrar no platô. Desse platô foi a subida de adquirir mais conhecimento e de fazer a empresa crescer, de fazer planejamento. Hoje a gente tem orçamento para tudo, de onde a gente quer chegar, quando a gente quer chegar, como a gente quer chegar, entendeu? E eu digo que o Covid, para mim, foi uma bênção de Deus. Além dele permitir que eu continuasse aqui falando aqui com você, me trouxe um ensinamento monstruoso, né, de que a gente tem que cada vez mais fazer mais pelo próximo, nunca reclamar. Eu fui para o hospital, Ju, estava com o braço todo roxo, barriga roxa, furado, não dormia, eu não reclamava de nada, eu só agradecia a Deus de estar com dinheiro no melhor hospital da cidade, de contratar o melhor médico, de poder contratar enfermeira, de ter uma mulher que segurou uma barra assim, pô, dentro de casa. Eu só agradeci a Deus, só agradeço. Isso aí. Aquela rede de apoio que você construiu e estava ali te amparando, né? Graças a Deus, num momento difícil. E voltando à questão do conhecimento, cara, e olha, eu até comentei aqui no início sobre o livro, né? Eu acredito que Deus vai unindo propósitos. Você já comentou aqui sobre, você é um presente e tudo mais. A questão de um mentor. Se você ainda não tem um mentor, a gente está aqui conversando e falando um pouco sobre isso. Já duas lições aí, a questão de você adquirir o conhecimento e a questão de você conversar com pessoas que realmente possam te ajudar. Se eu não me engano, foi semana passada, eu indiquei o Paulo para uma amiga e eu nem sabia muito do que estava passando. E aí eu indiquei, ele foi conversar com ela, eles marcaram e conversaram, ele passou algumas informações para ela que quando terminou, eu nem sabia, ela me mandou mensagem agradecendo. Muito obrigada, porque eu ia cometer uma loucura e ele não deixou, ele me convenceu a não fazer. Só que ele convenceu ela a não fazer porque ele já tinha passado lá atrás por situações ruins, então aquilo que ele passou, como ele disse, aquilo que eu passei hoje, eu sei falar daquilo. Eu sei que eu não quero, na verdade, que as pessoas passem por isso. Então, busque por profissionais, busquem por pessoas capacitadas. Como eu disse aqui no início, eu trago pessoas que são capacitadas para poder ensinar a nossa audiência. Então, busque por mentores. Tenham mentores, assim como o Paulo hoje eu considero como meu mentor. De vez em quando a gente conversa entre um horário e outro ali na loucura, na correria, mas os minutinhos que ele consegue me atender são tão preciosos que está transformando toda a minha realidade. Quando o Paulo me conheceu, eu estava acabando de sair, acho que até era crise de ansiedade, não sei, porque tinha ido parar na UPA aqui da cidade, estava louca estudando para concurso e em 2 minutos de conversa ele falou assim, Ju, não te vejo como uma concursada, eu te vejo muito além disso, pensa nisso,
corre atrás disso e hoje eu estou fazendo e tá, graças a Deus, está fluindo, graças a uma conversa que nós tivemos. E outra, graças que eu não tive vergonha. Eu fui atrás do autor do livro que eu amei, que eu me apaixonei pelo livro, fui procurá-lo para convidar ele para participar do clube do livro que eu fazia parte, que eu faço parte, e ali surgiu essa amizade, surgiu esse mentor na minha vida, esse presente que eu ganhei, na verdade. E a gente está aí unindo propósitos e trabalhando e desenvolvendo muita coisa junto aí que vocês ainda vão ver, muita coisa acontecendo aí, tá? A história aqui já está começando nessa carreira aí, principalmente a galera que é corretor. E a Aline entrou agora, ela está perguntando o nome do livro, é o mesmo nome do tema da live, Eu Sou o que eu decido ser. É. Paulo pode falar melhor aí onde está sendo vendido, a galera está querendo saber também do livro. Então, conta para a galera onde que consegue acesso ao livro, Paulo. Você virar autor de um livro, é difícil você conseguir colocar esse livro para vender no Brasil todo, mas a gente conseguiu, né? Tá na Amazon, com a editora colocou ele para vender na Amazon, a gente já tem tanto o físico quanto a versão digital no e-book, né? Você pode baixar no Kindle. E agora, a gente está em julho, em agosto está lançando o audiobook dele. E você vai ser a primeira pessoa a receber, Ju, esse audiobook. E sabe o que é que eu fico ouvindo você falar? Eu disse assim, eu passei um vídeo que você gravou lá das aulas para uma amiga minha ver, né? Eu disse, ó, essa menina aqui tem cara de servidora pública. Fala se eu estou errado. Ela, Paulo, pelo amor de Deus, essa menina é um talento. Eu não te vejo como servidora pública de jeito nenhum. O céu é o limite para onde você vai chegar. Pode ter certeza disso, entendeu? Amém. Então, o livro é exatamente isso. Você toma a decisão do que você quer ser. É que muitas vezes o que a gente mais encontra, Ju, é pessoas que estão procurando o propósito. Poxa, eu não sei ainda qual é meu propósito. Aí eu ouvi isso essa semana de uma mentorada. Eu quero descobrir o meu propósito. Tá certo. O que é que brilha teus olhos? O que é que faz teu coração bater mais rápido? O que é que faz você dar um pulo da cama que você se anima realmente? Que você faria até de graça. Aí ela ficou assim, 30 segundos, 40, aí escreveu um monte de coisa. Na realidade, ali ela viu que realmente o que ela queria era outra coisa. E as pessoas confundem, às vezes, assim, eu trabalho nessa empresa porque eu preciso. Pô, você precisa porque quer, cara. Você pode ir atrás do teu sonho para ganhar o dobro do que você ganha nessa empresa. Agora, ficar lá ganhando aquele salário que você mesmo considera ruim e insatisfeito, pode ter certeza, a culpa é exclusivamente sua. Né? Não adianta você estar reclamando da vida, ganhando, dizendo que está ganhando pouco e continuando ali, sem querer mudar. Então, eu vi em você assim, um talento nato, tanto que quando você fez uns stories essa semana, aliás, no seu IG eu publiquei as mudanças do Instagram, o que teve de gente me agradecendo, entendeu? Então, assim, é muito importante quando a gente leva algo de valor para as pessoas, que não precise pagar, que a pessoa possa, com aquele insight, criar alguma coisa. Eu acho que isso é que é o gostoso, entendeu? Eu falo que, na verdade, o preço, esses dias eu recebi muitas meninas me falando, olha, isso daqui eu tô te mostrando e ainda não publiquei, mas você tem o dedinho isso aqui e tal, porque estão começando a criar aquela coragem de produzir, assim como eu também tive essa coragem, né, de criar um novo IG. E eu falei, gente, não tem preço isso daqui, mas tem um valor enorme para mim. Quando eu recebo uma mensagem dessa, de Ju, olha aqui, eu comecei a fazer, olha aqui, eu estou fazendo, e isso para mim é assim surreal, é muito legal você ver que você está ajudando de fato a outras pessoas. Eu vejo muito isso em você. Quando eu indico alguém para conversar,
Você conversa ali, você ajuda e de uma forma que muitos dos empresários, muita gente aí não faz, infelizmente. Mas só voltando aqui, aproveitando que eu lembrei que você comentou, peraí, meu computador desligou e acabou me distraindo aqui. Mas vamos seguindo que eu vou lembrar aqui. E aí você falando aqui, apagou até minha ring light aqui. Me fala um pouquinho, você comentou já que tem esse livro e você já está escrevendo outro. Você já pode dar um spoilerzinho desse segundo para a galera? Já assim, eu já tenho o esqueleto dele todo pronto, que é exatamente assim. O que está acontecendo no Brasil hoje? Desemprego muito alto, desejo de muita gente é ser dono do seu próprio negócio, não é isso? Meus filhos mesmo, eu tenho um filho que foi promovido agora numa empresa, está super radiante. Quando você tiver filhos, você vai ver. Você se preocupa quando o filho começa a andar, você se preocupa no primeiro dia de colégio, primeiro dia de faculdade. Você começa a se preocupar com tudo que ele faz. Aí esse meu filho foi promovido e o outro trabalha comigo e tem alguns objetivos que ele trabalha aqui na empresa, mas que ele faz umas coisas bem paralelas que eu ouço ele. Eu respeito a decisão e se ele estuda sobre aquilo, sobre anúncio, tráfego, link patrocinado, eu não faço nada sem falar com ele. Tanto que eu peguei, pega o material da Ju, estuda tudo para a gente pegar o público-alvo. Então, assim, todo empresário hoje, todo desempregado ou todo trabalhador que está insatisfeito, ele tem um desejo. Quero ser dono do meu próprio negócio. Então, esse segundo livro fala muito da hora de tomar essa decisão e a coragem de ser empresário. Então, ali eu vou falar, em primeira mão, tá, para você, ali eu vou falar que o que é abrir uma empresa e o que é ter um comércio. Né? O que é o ser eu empresa, que é eu sozinho fazendo tudo, o que é empreender, o que é um empreendedorismo e o que é você ter um CNPJ ou ter uma empresa, né? Porque muita gente diz assim, eu tenho um comércio e o comércio dele é totalmente informal, é totalmente a maquininha dele é pessoa física e foi uma das minhas teses de TCC foi o perfil do empreendedorismo, do microempreendedor no Brasil. Pô, o cara não faz questão de sair de microempreendedor para virar empresário. Por quê? Você vai olhar, aceita cartão, aí o cara vem com a maquininha que, pô, a pior maquininha, não, porque essa daqui não cobra tarifa, mas cobra uma taxa de juros exorbitante. Aí você vê que o cara não quer se regularizar, não botar o negócio dele formalmente para andar. Ali eu vou dar o passo a passo, vou dar uma mentoria nesse livro de como abrir uma empresa, como conduzir uma empresa, como contratar um comercial, como é importante a área de canais de vendas da empresa. Recentemente, eu assumi um compromisso, que acho que você ainda não está sabendo, mas eu sou coordenador a nível Brasil de um curso técnico em vendas de 1.000 horas. Então, o que é que a gente quer? Ensinar o povo a vender, velho. A empresa quebra porque o cara não sabe vender e nem tem gestão. Esses Né? dias eu estava conversando isso com uma contadora, que inclusive eu vou trazer ela aqui para fazer live, se não me engano, na próxima semana. E ela estava falando sobre a falta de preparo, sobre a falta de estrutura. Era isso que eu queria falar naquela hora também. É a falta de preparo das pessoas para poder empreender. Chega muita gente para mim querendo uma social media, mas não se estruturou para poder ter uma social media. Não se preparou financeiramente para poder ter um profissional. Então, aquilo que você falou, não vou pegar empréstimo para abrir uma empresa. Então, a empresa tem que se fazer girar ali, tem que fazer acontecer. E esse livro vai ser interessantíssimo, vai ser muito importante. E ela até falando comigo, Ju, as pessoas preferem viver na informalidade para não pagar taxas para o governo, mas eles não sabem o tanto de benefícios que eles vão ter. E outra, muitas das vezes perdem trabalhos. Eu ia perder um trabalho se eu não tivesse meu CNPJ.
porque uma faculdade, no final do ano passado, queria me contratar, mas só contratava se eu tivesse CNPJ. Graças a Deus eu tinha. Isso daqui, toma. Eu tenho aqui pronto. Então, se as pessoas se estruturassem, teriam até muitos trabalhos melhores do que elas estão tendo agora. Esse livro Pô, vai ser muito legal. são coisas básicas, ó. Colegas coaches às vezes chegam para mim, Paulo, você tem um porta-banner, eu vou fazer um evento, você tem um porta-banner? Eu disse, cara, tu vai dar uma palestra, você não tem um porta-banner, você não tem tua maquininha de cartão, você não tem teu microfone, você não é palestrante. Então, a mesma coisa no marketing digital. Agora todo mundo fez um curso meia boca aí e diz que é social media. Pô, social media é uma função específica, fantástica, que não é qualquer um que sabe fazer. Não é simplesmente abrir o Instagram, postar um monte de coisa lá, postar por postar, e tá pegando imagem que é até proibido você pegar imagem que está lá publicado na internet, sem ter um banco de imagem. O texto que você coloca é um texto do jeito que a pessoa acha que é. Pô, não é assim que se constrói. Vejo outras pessoas comprando seguidores. Você não tá tendo audiência nenhuma, tá gastando só dinheiro. Aquele cara nunca vai te seguir em nada, né? Então, é muito melhor ter 200 seguidores que te admiram do que ter 2.000 que estão ali só fazendo número sem bater palma para você. Então, assim, Exatamente. E esses é que eu isso estou que você ensina, daqui a né? pouco, tem um post que eu estou querendo lançar falando sobre os erros que as pessoas cometem achando que estão acertando. Um exemplo, postar e disparar por direct para todo mundo. Você não tem a real noção do que as pessoas estão gostando, não, porque elas estão recebendo, só vão lá, clicam, às vezes nem leem, só vão lá, dão um like, às vezes nem leu o seu conteúdo. Então você não tem a real dimensão se as pessoas estão gostando ou não do conteúdo. E aí você fica mantendo naquela linha ali e tá errado, não estão curtindo, só estão ali dando like por dar. Então quando você faz um bom conteúdo, produz um bom conteúdo e está tendo interação sem que você fique comprando seguidores, sem que você fique disparando por direct, você vai saber a linha que você tem que continuar ali. E aí você vai E Ju, pegar o sabe o que é motivo. que eu acho interessante? É que assim, as redes sociais, a internet, o Instagram principalmente, vou falar do Instagram porque é a ferramenta que você usa muito e é a que eu mais gosto, e tudo que você posta eu olho de cara para aprender. E mesmo eu tenho uma agência de marketing, tem uma social media lá que é muito boa também, e tudo que ela me dá, ela que faz a gestão das minhas redes sociais, e tem uma coisa interessante, que o público precisa entender. As redes sociais, ela tem 3 objetivos, né? Você vai nas redes sociais para quê? Primeiro, para se entreter, para buscar Uhum, conhecimento, mas o principal, para se conectar com pessoas. Aí uhum. você pega o Instagram, enche de foto, como eu fui uma vez, peguei um cliente que ele pediu para a gente visitar ele, e quando eu cheguei no Instagram dele, era cada pizza linda, cada foto maravilhosa. Seu amigo, traz uma pizza aqui, faz aí, faz uma pizza, traz uma pizza dessa para mim. Quando eu olhei para a pizza, deu vontade de fazer um rios lá. Oh no, porque não tinha nada a ver, as fotos não eram dele. Aí você vê Expectativa que da realidade, né? expectativa versus realidade. Então o cara tem que ser coerente com o negócio dele. Pô, Paulo, mas eu tenho uma estrutura simples. Caramba, cara, faz o teu melhor com o que você tem. Eu não fiz o meu melhor com sapato furado? Faz o teu melhor com o que você tem. Se você tem um forninho só pequeno, se você só tem uma assadeira, 2 assadeiras, mas faz a melhor pizza, Barão. Se esforça para ser a melhor. Ah, mas a melhor, eu não vou poder cobrar caro, não interessa, deixa o povo esperando. Tem um grande amigo meu que começou a fazer caneca. Ele foi Uhum. mentorado meu e não tinha coragem de fazer essas canecas personalizadas, com frase. Aí ele virou para mim e disse, Paulo, mas eu comecei a vender e tal, só que agora, como é que vai ser o Dia das Mães? Eu não tenho capacidade para atender todo mundo. Eu disse, amigo, faz o seguinte, encerra agora, bora no Instagram que está esgotado todas as vendas. Mas, Paulo, eu vou ter prejuízo. Faz isso, confia em mim.
coloca que vendeu todas e não aceita nada. Deixa essas canecas guardadas para o dia dos namorados e dia dos pais. O cara, Paulo, você é louco. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, quanto que você tem de caneca aí? Se não der certo, eu compro todas. Mas faz o que o teu mentor está falando. Pô, no dia dos pais, no dia dos namorados, esse cara explodiu de vender. Por quê? Porque gerou escassez. Ele foi tão bom que todo mundo comentava. Imagine agora, pessoas que leram o meu livro e que assistiram essa live, se não encontrar o livro, vai ficar na curiosidade. A pessoa tem que entender isso. Eu não preciso vender para todo mundo. Eu preciso vender para as pessoas muito bem vendido, com maestria, para que aquela pessoa faça a propaganda de mim mesmo. Isso é fazer o cliente virar fã. Né? São essas coisas que as empresas não entendem, entendeu? Eu tenho que ser bom. Se eu vou varrer o chão da sala do meu escritório, eu tenho que ter o melhor chão varrido. Se eu vou fazer uma lasanha, eu tenho que ter a melhor lasanha. Não adianta você ser meia boca. Ou você é, ou você não é. Não existe, eu digo que o livro é o seguinte, não existe meia grávida. Ou está grávida ou não está. Ou você toma a decisão de mudança ou não toma. Não é, amanhã eu vou tomar uma decisão, eu vou contratar a Juliana amanhã. Amanhã a Juliana está com a agenda cheia, Barão. E você vai estar chupando o dedo. Por quê? Porque não contratou a Juliana. Decisão se toma agora. Eu digo até que o dia da mentira é uma mentira. O dia 1º de abril, que todo mundo diz que é o dia da mentira, ele também é um dia da mentira. Porque o dia da mentira é 1º de janeiro. Ah, porque 1º de janeiro começa a dieta. Não, porque 1º de janeiro de 2022 vai ser tudo diferente. Vai dar meia-noite, sua casa não vai mudar de cor, você não vai mudar de tamanho, sua conta não vai engordar, a não ser que você ganhe na mega da virada. Mas a decisão é agora. Se eu quero mudar, tenho que mudar agora. E não adianta eu colocar uma lista enorme do que eu quero mudar, não. Coloca 1, 2, 3 no máximo. Porque se você coloca uma lista de 10 coisas, você começa a não realizar expectativa, realização, o espaço aqui é frustração. E voltando assim, eu acredito, eu não sei se a galera está acompanhando as lives, sempre são pessoas diferentes que estão vindo aqui ensinar, e a gente sempre acaba na questão do planejamento. Você se planejar. Todo mundo que está vindo aqui, chega uma hora que toca nesse ponto, o planejamento. Então, é você se planejar, se estruturar para poder dar o start. Quando eu fiz o primeiro curso que eu divulguei para poucas pessoas sobre o Instagram a seu favor, eu gravei na sala aqui de casa, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha nada. E quando o Paulo veio com a proposta para poder participar de um curso que ele vai lançar, eu falei para ele, tá, e o que eu preciso? Porque você tem uma estrutura aí, você tem um estúdio, como que eu vou fazer para chegar um pouquinho perto de vocês aí? E aí ele, microfone tal e uma luz legal. Eu, show de bola. Fui correr atrás, fui pesquisar para poder conseguir comprar e estruturar. Então, assim, eu fiz a primeira etapa sem a estrutura que eu tenho hoje, depois eu corri atrás para me estruturar para poder conseguir me desenvolver. Mas eu não, lá atrás, eu fiz sem nada, assim como o Paulo. Com o sapato furado, ele estava correndo atrás e fazendo. Nossa live daqui a pouco vai acabar, estou aqui cuidando do relógio. E Paulo, foi sensacional. Eu queria só que você deixasse uma frase para a galera que ficou aqui acompanhando nossa live, acompanhando aqui essa audiência que ficou aqui até o final. Deixa uma frase para eles de presente. Eu não vou pedir um livro, porque o livro, a sugestão já está aqui, inclusive no título, tá? Para vocês. Mas deixa uma frase aí para finalizar para essa galera. A frase do 2º livro, tá? O livro abre com essa frase: você só vence o medo quando você tem a coragem de enfrentá-lo. Show de bola. Porque sempre você coloca o medo. As pessoas têm muito assim, não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ser repreendido, eu tenho medo do que as pessoas pensam, eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim, eu tenho medo. Pô, medo
um cacete, velho. Vai pra cima. Teve um negócio que eu levei um tapa na cara, né? Eu comprei um curso do Jerônimo Temel, que para mim é o maior coach do Brasil. Sou apaixonado por Jerônimo. E comprei um curso dele, e no curso eu estava cansado, tinha perdido o sono. Peguei o telefone, comecei a assistir o curso. Quando eu comecei a assistir o curso, ele, na quarta aula, ele diz assim: agora você vai se levantar, vai anotar tudo que que eu vou falar aqui, porque o que eu vou falar agora já paga o curso todo. Na quarta aula do primeiro módulo. Aí, uma hora disparou na minha mente assim: como é que ele sabe que eu estou deitado? Né? Você vai se levantar, pega caneta e papel. Me levantei, fui para o escritório, liguei ar-condicionado, liguei computador, peguei um caderno que eu tenho de anotação de tudo. O feito é melhor que o perfeito. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu vivia dizendo: não, eu não vou fazer live porque meu rosto está com espinha, eu não vou fazer porque eu estou ficando careca, eu não vou fazer por causa das manchas, eu não vou fazer por causa disso. Pô, meu irmão, faz com o que você tem, mas faz, entendeu? Então, assim, eu fui para uma entrevista ontem, Ju, essa entrevista vai para o ar, se eu não me engano, no final do mês. Foi 1h10 de entrevista sobre vendas. E o cara virou para mim e disse assim: você quer que eu lhe mande as perguntas do que vai ser perguntado no programa? Eu disse: não, taca o pau, pergunta o que você quiser. Ele fez: mas como assim? Eu disse: pergunta o que você quiser. Joga para o teu público, que o público quer saber, que eu vou explicar. Se eu não souber responder, eu vou ter a humildade de dizer que não sei e que vou buscar o conhecimento. Eu sou muito fã do natural, sabe? Sou muito fã do natural. Eu nem fiz, normalmente eu faço porque a galera, um roteirozinho, que a galera tá começando. Tem gente que trabalha muito nos bastidores, não tá acostumada a aparecer. Então, aí eu faço um roteiro. Mas eu falo da entrevista todos os dias. Ele tá mais do que acostumado. Então, eu não te enviei um roteiro, né? Eu já sabia que você ia tirar de letra. Porque já é o seu natural ser entrevistado e aparecer em entrevista. Mas, quero te falar, ratificar o convite. Esse livro, eu quero que você seja a gente montou um treinamento de inteligência emocional. Essa apostila tem em torno de 80 páginas, com exercícios, com técnicas, e falando de autorresponsabilidade, crenças, valores, o poder da gratidão, foco, como liderar uma equipe, como ressignificar as emoções, medo, raiva, tristeza, alegria, afeto, enfim. E você é uma das nossas convidadas, a gente quer que você seja treinadora oficial desse livro. Eu quero fazer com que esse treinamento chegue para o Brasil todo. Primeiramente, a gente vai fazer ele presencial. Quero que você seja bem treinada, do método bem direitinho, para que você leve aí para o Rio de Janeiro e coloque para o Brasil todo. É uma coisa que você é minha convidada, porque assim, eu sou muito grato. Você entrou na minha vida num momento tão legal. Foi logo quando eu saí da Covid, que eu estava precisando de um acolhimento, que tinha acabado de sair da UTI, estava ainda em recuperação, quando eu recebi um direct. Aí quando eu ouço: quem é essa carioca? E aí eu começo e me empolgo. Eu me empolguei tanto que eu chorei no dia. Por quê? Porque você transmite, Ju, você transmite para a pessoa alegria, afeto. Quando você passa os áudios, então, do teu marido, eu me acabo de rir. Estava mostrando para minha esposa: olha aqui, que coisa engraçada. Hoje ela tá afiada. Então, assim, a gente pode ter certeza que você está nas minhas orações, isso não é demagogia. Você, o Gabriel, a Karen, pô, Maravilhosa. são pessoas assim. Gabriel já veio em live, Karen vai vir semana que vem em live também. Eu ainda vou aprender a dançar com a Karen, viu? Oh, meu sonho também, ó. Ela é demais. Ai, nosso tempo vai acabar, o Instagram vai derrubar a gente, não. Me manda essa live para eu deixar salva também, para disparar para minha equipe. Viu? Muito obrigado, Ju, de coração. Estou à sua disposição.
Tô doido que você venha conhecer a Terra do Sol. Se Quero. Deus quiser, em 2022 você vai estar aqui com a Aí, gente. Paulo, 10 segundos para a gente cair. Eu só quero agradecer. Eu vou falar com você depois no telefone também. Mas, gente, muito, muito obrigada a toda a audiência.